Quantas vezes você já celebrou a Páscoa sem realmente sentir o poder que ela carrega? Será que essa data virou só mais um feriado no calendário, longe do impacto que deveria causar na sua vida? E se eu te dissesse que a Páscoa é mais do que uma lembrança do passado, é um convite vivo para sair da escravidão interior que ainda te prende? Neste vídeo, você vai descobrir como a jornada do povo de Israel do Egito à Terra Prometida revela o caminho para uma transformação real e profunda na sua caminhada com Cristo. Se você sente que sua fé precisa de um novo fôlego, se carrega fardos que parecem não ter fim, ou se deseja ensinar à sua família o verdadeiro valor espiritual dessa celebração, então assista até o final. Porque nesta jornada, não vamos apenas relembrar o Êxodo, vamos trilhar juntos o caminho da libertação espiritual, entender como a cruz é a nova Páscoa e como isso pode mudar sua vida hoje. Tudo começa no Egito, mas não o Egito turístico das pirâmides e das esfinges. Estamos falando do Egito da dor, do peso, da opressão. O Egito onde o povo de Israel viveu como escravo por mais de 400 anos. Geração após geração, filhos nasciam sem conhecer liberdade, famílias inteiras viviam sob ordens impiedosas, e os dias eram marcados por sofrimento e silêncio. Até que um dia, o clamor subiu aos céus. Gritos de socorro, lágrimas em oração, corações desesperados. Deus ouviu, e quando Ele ouve, algo sempre muda. Talvez você se identifique com esse clamor. Talvez esteja cansado de lutar sozinho, preso em ciclos que parecem não ter fim. A escravidão hoje tem outro nome. Pode ser ansiedade, vício, rotina sem sentido, religiosidade seca ou dores do passado que ainda não cicatrizaram. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que ouviu Israel continua ouvindo hoje. Quando Deus decide libertar, Ele prepara o caminho. E esse caminho começa com um cordeiro. Na véspera da libertação, cada família israelita recebeu uma instrução clara: sacrificar um cordeiro, sem defeito, e marcar os batentes da porta com seu sangue. Aquela noite seria diferente de todas as outras. A morte passaria por cima das casas que tivessem a marca. Daí vem o nome Páscoa, do hebraico Pesach, que significa passar por cima. Esse ato não era apenas um ritual, era um símbolo de substituição, de salvação, de redenção. A morte foi desviada por causa do sangue, e a partir daquela noite, o povo não seria mais o mesmo. Essa foi a primeira Páscoa da história, e ela ainda fala muito com a gente hoje, porque para ser verdadeiramente livre, sempre há um preço, e alguém precisa pagá-lo. Mas a história não termina na porta manchada de sangue, ela segue pela estrada da fé. O povo saiu do Egito, sim, mas entrou no deserto, e aqui muita gente se perde, porque o deserto é o lugar da transição entre o que Deus tirou de você e o que Ele ainda vai entregar. É onde velhos hábitos precisam morrer, onde a fé é provada, onde a dependência de Deus se torna diária. No deserto, Deus alimentava com maná, guiava com nuvem de dia e fogo à noite, mas também testava corações. Muitas pessoas querem a libertação, mas não querem a transformação. Querem sair do Egito, mas não querem deixar o Egito sair de dentro delas. E aí, a jornada trava. Mas para quem persevera, existe algo além do deserto. Existe uma terra prometida. Existe uma nova identidade. Existe uma vida livre, plena, guiada por Deus. Séculos depois, um novo cordeiro apareceu. Mas ele não veio com lã e 4 patas. Veio com carne, ossos e um coração cheio de compaixão. João Batista olhou para ele e declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus. Ele é a nossa nova Páscoa. Seu sangue agora não está em portas de madeira, mas numa cruz de vergonha. E por mais estranho que pareça, foi aquela morte que nos deu vida. Assim como no Egito, o sangue do Cordeiro livra da morte, mas agora da morte eterna. Assim como no Êxodo, a fé no sacrifício é o que nos tira da escravidão,
mas agora da escravidão do pecado, da culpa, da condenação. Em Cristo, a Páscoa ganhou um novo sentido. Não é só memória, é experiência. Não é só tradição, é redenção. Ele é o caminho pelo qual passamos da escravidão para a verdadeira liberdade. Mas o que significa viver essa liberdade na prática? Significa olhar para dentro e reconhecer: ainda existem áreas da minha vida presas no Egito. Talvez sejam pensamentos tóxicos, traumas antigos, mágoas nunca resolvidas ou pecados secretos. Talvez você viva como alguém salvo, mas ainda preso. A liberdade espiritual em Cristo é mais do que saber versículos. É experimentar transformação diária. É perdoar quem te feriu, mesmo que nunca tenha pedido perdão. É confiar em Deus no meio do deserto. É dar passos de fé, mesmo sem ver o mar se abrir ainda. Cristo já pagou o preço. A porta está aberta, mas cabe a você atravessar. A pergunta é: você vai continuar repetindo rituais ou vai viver a revolução? Agora pare por um momento e pense: onde você está nessa jornada? Você ainda está no Egito, carregando fardos pesados e sentindo que sua fé não tem força? Ou já começou a andar, mas o deserto tem te desgastado? Talvez você esteja à beira da terra prometida, mas com medo de entrar. Ou talvez você esteja apenas cansado de viver uma Páscoa sem sentido, ano após ano. Onde quer que esteja, a mensagem é clara. Deus te chama para viver algo novo. Ele quer te libertar não só do que te prende por fora, mas do que te consome por dentro. E essa libertação começa quando você entende o real significado da cruz. Não é sobre tradição, é sobre transformação. Não é sobre aparência, é sobre entrega. E essa entrega começa agora. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe. Comente aqui embaixo o que mais falou com você. Envie para alguém que você sabe que precisa dessa verdade. E lembre-se, a verdadeira Páscoa não é apenas lembrada, ela é vivida. Que essa jornada do Egito à cruz transforme não apenas o seu entendimento, mas toda a sua vida.